sobre Medicina dos Horrores da Lindsay. Gente, eu não vou saber falar esse sobrenome dela, tá? Mas vamos falar sobre Medicina dos Horrores da Lindsay. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Medicina dos Horrores, que é um livro, tá? De meio que uma biografia, mas não é uma biografia. Ele vai contar a história de um rapaz que viveu de verdade, que é o Joseph Lister, tá? Que foi um dos médicos que revolucionou a medicina no século XVIII, tá? E vai mostrar também a luta que foi do Joseph para realmente mudar a medicina para melhor. Porque foi ele que começou os estudos sobre os micróbios, bactérias e vírus e infecções, tá? Porque antes isso não era estudado, na verdade, era tratado como um exagero do paciente. Medicina dos Horrores é um livro pesado, muito sangrento, tá? Ele vai contar a história verdadeira da medicina no mundo, tá, gente? Então, vão ter cenas muito sangrentas mesmo, bem nojentas, de verdade. Tanto que foi a complexidade da nojeira desse livro que fez com que eu não terminasse ele. Mas, gente, eu li esse livro até um pouco mais da metade. Ele é muito bem escrito, muito bom, mas realmente o conteúdo, eu não estava preparada para algo tão nojento quanto foi, tá? Por quê? Esse livro, ele vai trazer sensações reais de como era viver naquela época, no século XVIII, e ir nas casas da morte, que eram como eram chamados os hospitais, para vocês terem ideia de como eram os hospitais na época. Os hospitais eram repletos de sujeira, de dejetos de pessoas mesmo, tipo xixi, cocô. Eles eram repletos de larvas e eles tinham um cheiro muito ruim, tá? E assim, as cirurgias eram feitas para o público, eram feitas abertas ao público, então era um galpão que você literalmente cortava alguém na frente de várias outras pessoas, para essas pessoas assistirem. Elas pagavam para assistir esse tipo de coisa. Não tinha anestesia, não tinha nenhum tipo de forma de amenizar a dor que aquele paciente ia sentir, de amputar um braço, amputar uma perna, fazer uma cirurgia aberta. Não tinha nada para aliviar a dor. Eles usavam bebida alcoólica, mas hoje em dia a gente sabe que isso só piorava toda a situação. Ou às vezes eles realmente apagavam a pessoa na base do murro. Então era uma coisa bem grotesca. E o Joseph, ele queria ser médico, mas quando ele viu toda essa cena grotesca, ele quis desistir. Mas o pai dele, que era um criador de microscópios, não deixou ele desistir da medicina, e foi uma das coisas mais incríveis que ele fez para a medicina, foi convencer o filho a não sair do ramo. Desistindo da medicina, ele queria virar pastor. Mas como ele não desistiu da medicina, ele continuou naquele ramo, mesmo apesar de todas as coisas horríveis que aconteciam naquele ramo. Ele conheceu um cara, um homem, que falou pra ele ir para Orleans? Não, para Edimburgo. Um homem falou pra ele ir para Edimburgo, não sei falar, onde ele acendeu mesmo com o seu microscópio. Ele descobriu uma forma de estudar as infecções que aconteciam nos hospitais, certo?
Mas o Joseph, ele foi muito desacreditado pelos médicos mais velhos, por conta de orgulho mesmo, gente, porque, tipo assim, nenhum médico mais velho queria aceitar que o Joseph conseguiu trazer uma solução para um problema de décadas, que era a sujeira, as condições de um hospital. E as infecções e mortes por conta dessas infecções. Eles não queriam aceitar que o Joseph conseguiu descobrir isso. Então ele era muito desacreditado, humilhado, menosprezado por muitos e muitos médicos, tá? Então ele descobriu que o que matava era a sujeira mesmo dos hospitais. Mas foi ele que descobriu isso. E, por exemplo, as descobertas que ele fez foi tão intensa nesse ramo das bactérias, vírus, infecções, essas coisas, que a marca Listerine, por exemplo, vem de Lister, né, que é o sobrenome do Joseph, né? Tem toda uma questão ali, enfim. E muitas coisas foram descobertas através dele, nesse ramo aí de bactérias, essas coisas. Foram muitas coisas que são usadas até hoje em dia pela medicina. E em Edimburgo, ele conheceu outro rapaz também, que fez grandes mudanças na medicina, fez grandes mudanças em como a gente via e se comportava na medicina. Então foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!